Meus irmãos, eu sou o presbítero Lenildo de Souza, do canal Presbítero Lenildo de Souza. Eu digo que eu sou o presbítero porque eu fui ungido por Deus e o livro Profeta Lenildo de Souza é registrado na Biblioteca Nacional do Brasil. E o que ligarde no céu será ligado na terra. Ainda que muitos me desonram, Deus me honra, porque foi Deus que mandou eu escrever o livro Profeta Lenildo de Souza e o livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza. O Senhor Deus de Israel seja com todos vocês e que dê paz a todos vocês. O diabo, nosso adversário, ele não tem paz para nos dar. O motivo de eu fazer esse áudio, que eu falei para vocês que eu não iria mais fazer áudio nem vídeo para colocar no YouTube, porque eu não tenho mais o que explicar do Apocalipse, capítulo 11, que escreveu João, que cumpriu na minha vida o Apocalipse, capítulo 11, que escreveu João. E cabe a mim, como eu estou dizendo para vocês, cabe a mim a explicar para vocês o Apocalipse, capítulo 11. Capítulo 11 que se cumpriu na minha vida. E eu falei para vocês que eu só iria voltar a explicar para vocês se algum amigo meu me perguntasse alguma coisa ou se alguém no YouTube postasse algum comentário. E por causa do comentário que a pessoa colocasse, eu disse que eu iria voltar a fazer algum vídeo, porque para mim colocar a explicação lá no comentário só para a pessoa, eu entendo como se eu estivesse me escondendo. E a pessoa, quando Deus faz uma coisa para a gente, nós não devemos nos esconder, devemos revelar a todo mundo. Então o irmão que me perguntou da dúvida do livro do Apocalipse, de João que se cumpriu na minha vida, ele falou para mim, que eu não vou comentar o nome dele por medida de segurança, que tem pessoas que não gostam que comentam o nome. Ele falou para mim, irmão, me explica isso. O apóstolo Paulo disse que nem que descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente para nós não crermos. Aí eu expliquei para ele. E estou fazendo um novo áudio para explicar para vocês também, para entender que eu não estou me escondendo, porque eu ainda estou dentro dos 1260 dias. Depois que acabar os 1260 dias, eu não garanto que eu explico nada para ninguém. Quem quiser me perguntar alguma coisa em algum comentário no YouTube, pergunta agora, porque depois que passar os 1260 dias, não é seguro que eu responda. Porque a missão que Deus me deu para mim ficar fora da igreja é por 1260 dias. E se eu for explicar essas coisas em comunhão com alguma igreja, pode haver contenda. E eu não digo que depois que passar os 1260 dias,
os outros 1260 dias que eu vou dar paz a toda a terra, eu não garanto se eu vou estar na igreja ou fora da igreja. Isso aí é um mistério que eu não quero falar para ninguém. Se eu vou estar na igreja mais 1260 dias ou se eu vou estar fora da igreja. É porque eu tenho que dar um descanso à mente das pessoas para as pessoas pensar, para que eu não esteja pressionando as pessoas. Então, o irmão perguntou, falou, meu irmão, me explica isso. Aí eu respondi para ele, eu falei assim, o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito entendido, espiritualmente falando. E o apóstolo Paulo, ele explicava para as pessoas o que ele entendia. E entre eu e o apóstolo Paulo, o que eu explico para vocês, e o que o apóstolo Paulo explica e o que os teólogos explicam, o que eu falo está mais dentro da Bíblia de que as palavras do apóstolo Paulo e os teólogos. Por quê? Porque no livro do profeta Isaías, capítulo 53, o profeta ele fala abertamente de um servo de Deus. E Jesus Cristo, ele não veio da geração do homem. Jesus Cristo veio do Espírito Santo de Deus, que o próprio anjo Gabriel falou. O que é gerado em Maria é do Espírito Santo de Deus. Como eu expliquei em vídeo que eu fiz para vocês ouvirem, em áudio para vocês ouvirem, Isaías 53. Então, irmãos, se a gente for olhar o que os discípulos colocaram escrito na Bíblia, chamando Jesus de um servo, o justo, o rebento que veio da casa de Jessé, se nós formos olhar, eles erraram, eles pecaram por chamar Jesus Cristo de um servo de Deus, porque Jesus Cristo é o eterno, é o Criador. O profeta Isaías ele estava falando de um rebento que surgiria da casa de Jessé, que sou eu, o presbítero Lenildo de Souza, porque o Apocalipse capítulo 11 cumpriu em cima de mim, como eu expliquei para vocês. Até porque existe uma contenda entre os cristãos e os judeus, que toda palavra da Bíblia escrita no Velho Testamento foi escrita pelos judeus. Aí já entraram os romanos, os judeus não aprovaram o Novo Testamento, porque eles viram esse erro, um servo de Deus, que o profeta Isaías fala de um servo de Deus, e eles colocam um vídeo no YouTube até o dia de hoje falando, não é de Jesus que o profeta Isaías está falando, não tem condições, não é, isso aqui é um servo sofredor, não é de Jesus. E esses mesmos judeus que dizem que não é de Jesus, provavelmente alguns deles, ou eles crê, ou descrê, ou fica na dúvida, não sei o que eles pensam, eles sabem que o comentário quando Jesus nasceu, Yeshua, que é Jesus, quando Yeshua nasceu, é que Yeshua nasceu do Espírito Santo de Deus. Então eles dizem que não tem nada a ver com Yeshua o que diz o profeta Isaías. Porque se Yeshua nasceu do Espírito Santo de Deus, como pode Yeshua ser esse servo? Porque se Jesus nasceu, se Yeshua nasceu do Espírito Santo de Deus, então Yeshua não é da casa de Jessé, a alma de Yeshua não veio da casa de Jessé. Por exemplo, José ficou na terra do Egito, mesmo misturado lá no meio do povo hebreu, lá, o povo judeu é misturado lá na terra do Egito, os hebreus foram crescendo, os judeus foram crescendo na terra do Egito e ficou sendo geração de Abraão, do mesmo jeito. Quer dizer, a geração do homem que foi para lá, para a terra do Egito, que depois o Moisés teve que ir lá, foi o Messias, né? Moisés foi o Messias, foi um pastor que teve que resgatar o povo da terra do Egito, porque o povo estava sofrendo. Então, quer dizer, se a gente for ver na Bíblia, é sempre um servo. Jesus, que é o próprio Deus que desceu do céu, para ele salvar o povo,
levantar o povo do pó, até porque está fora da Bíblia, eu vou explicar para vocês. Porque Jesus subiu, o povo continua dormindo no pó da terra. Por isso os judeus não crê que Jesus é o Messias. E até blasfemam contra Deus, dizendo que Jesus não é Deus e por isso eles sofrem até o dia de hoje. Que seu sangue caia sobre nós, né? Que eles falaram, está caindo até hoje, que em Jerusalém eles estão sempre sofrendo, sempre em sofrimento por falta de entendimento. Porque eles sabem que o que diz o profeta Isaías não bate com Jesus. E eles estão esperando o Messias até hoje, que sou eu, o presbítero Lenildo de Souza. Agora eu vou explicar a vocês. Ó. Até uma palavra aqui que eu deixei no WhatsApp de alguns irmãos. Ó, eu escrevi aqui. Ó, vai ser essa a resposta mais eficaz para esse irmão que eu estou dando e para outras pessoas que tiver a mesma dúvida. Por isso que eu estou fazendo um vídeo, como um áudio, porque como uma pessoa teve dúvida, pode milhares ou centenas de pessoas ter a mesma dúvida que esse irmão teve. Jesus, eu escrevi aqui, ó, Jesus violou o sábado por ser senhor do sábado. O filho do homem, que é Jesus, que é o mesmo Yeshua, é senhor do sábado. O homem do Apocalipse, que é o presbítero Lenildo de Souza, é senhor do sábado. Eu botei com letra maiúscula, irmão, ó, que eu sou senhor do sábado, porque no céu não tem divisão. Quem subir para lá não desce mais não. Porque o homem do Apocalipse, que é o presbítero Lenildo de Souza, é senhor do sábado, por ser transformado em 100% homem, 100% anjo celeste, em um dia de sábado. Por isso, Yeshua e o presbítero Lenildo de Souza são senhores do sábado. Confiram no calendário Profeta Lenildo de Souza, escrito no livro Profeta Lenildo de Souza, que é o livro das duas testemunhas do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 22. Eu, presbítero Lenildo de Souza, logo quando acordei pela madrugada, estando eu na minha casa, era 30 de abril de 2016, às 2 horas e 50 minutos da madrugada. Olhei para o teto da minha casa e observei como que um calor. Aí eu encerrei aqui, o versículo continua. Se vocês clicar no link aqui que eu deixei. Tem que clicar no link, aí vocês lê só o versículo. Não é obrigado a baixar o vídeo, que eu não fiz o livro para gerar dinheiro. Eu escrevi o livro porque Deus mandou, até mesmo por causa dos direitos autorais, para falsos profetas do Apocalipse não alterarem o livro que eu escrevi. Até porque o livro escrito por João, original de Israel, muitos têm alterado, mesmo sendo um livro registrado. Quanto mais o meu se eu não registrasse. Aí é que falsos profetas do Apocalipse iam mesmo aumentar o livro, colocando mais palavras que eu não falei. Ensinando palavras tortas para os filhos de Israel ser lançados no inferno. É por isso que eu registrei para ficar só minhas palavras. Agora aqui eu coloquei escrito. Era 30 de abril de 2016, às 2 horas e 50 minutos da madrugada. Foi no dia de sábado, tá, irmão? O anjo visitou um homem que não guarda o sábado e foi no dia de sábado. Confiram no calendário. Agora aqui eu vou escrever aqui embaixo. Confiram no Novo Testamento da Bíblia. Mateus, capítulo 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Agora aqui embaixo eu botei escrito. Coloquei escrito. Na Bíblia israelita está escrito que quando o último mensageiro tocou a 7ª trombeta, o reino deste mundo passou a ser de nosso Adonai, e de seu ungido, que é o homem do Apocalipse que escreveu João, e o Filho do Homem, que é o próprio Deus, que é Jesus. Na Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida, Bíblia alterada por falsos profetas do Apocalipse, está escrito que o 7º anjo tocou a última trombeta e o reino deste mundo passou a ser do seu Cristo. Agora aqui eu coloquei entre parênteses. Observem que a Bíblia alterada por falsos profetas do Apocalipse, João só cita o nome de Adonai. Quer dizer, já mexeram, falsos profetas do Apocalipse já pegaram a Bíblia
israelita de lá de Israel, adulteraram a palavra de João e cortaram uma palavra. Colocaram assim, ó. Mais na frente eu explico para vocês. João só cita o nome de Adonai, que é Jesus. Na Bíblia escrita em original de Israel, João cita Adonai e seu ungido, que é Jesus e o homem do Apocalipse. Não tem como Deus ser ungido por alguém, porque acima de Adonai, que é Jesus, só Ele mesmo. Por exemplo, irmão, se eu for para a reunião de obreiro e for apresentar um diácono e eu ser um presbítero, eu ajudo, com a imposição de mão, orar pelo diácono. Se for para ungir um presbítero, os evangelistas e pastores põem as mãos sobre a cabeça do presbítero. Se for para ungir um evangelista, os outros evangelistas não podem ajudar em posição de mão. Quem tem que estender a mão são só os pastores, porque a unção é do maior para o menor. Se Yeshua é superior a todos os anjos que estão no céu, como pode Yeshua ser um servo ungido por João que batizou Yeshua, que é Jesus? Nós temos que entender que o batismo que João fez, Yeshua, que é Jesus, que é o próprio Eterno, ele se humilhou nos ensinando, passando como servo, mas ele não é servo. Ele se passou por servo, mas ele não é servo. Yeshua não é servo. Para nos ensinar que ele, sendo o próprio Deus, foi batizado. E aquele que crê que Yeshua é o Salvador tem que ser batizado. Como está escrito na Bíblia: ide por todo mundo, pregou o Evangelho, batizando as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo. João 3,16, que está escrito. Eu acho que é isso, 3,16. Se não for, vocês conferem aí na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Então, irmãos, a unção vem do maior para o menor. Se Yeshua é o próprio Deus, então Yeshua não pode ser menor. Yeshua não pode ser menor do que João Batista e não pode ser menor do que qualquer um de nós. Por exemplo, eu, o presbítero Lenildo de Souza, que o Apocalipse capítulo 11 cumpriu sobre mim. Um pastor, ele pode me dar uma unção simbólica de evangelista, sendo que antes de eu ter a unção, por eu ser o profeta do Apocalipse, que o Apocalipse cumpriu em cima de mim, eu sou maior do que o pastor, porque eu não tenho a unção simbólica, eu tenho a unção no meio do fogo, ungido pelo próprio Deus. Para vocês entenderem que Jesus, ele não é um servo de Deus. Jesus é o eterno Criador. E no livro do profeta Isaías, quando o profeta Isaías fala meu servo justo, ali ele não fala nada simbólico. Ele não fala um símbolo. Ele fala meu servo, ali ele está falando de um servo de Deus. A não ser que ele falasse, é o símbolo do servo de Deus. Não, ali não é isso não. Ali não é um símbolo, não é uma unção com óleo, uma unção com azeite, porque o azeite quente verdadeiro ele vem de lá do céu, como aconteceu comigo, que eu fui ungido no meio do fogo. Eu até falei com Deus, falei, Senhor, pela Bíblia, o grande príncipe ele tem direito à coroa. Aí Deus foi e falou para mim, você herdou a coroa de fogo, que levantará os mortos do pó da terra. Então, irmãos, eu tenho a coroa de fogo. Agora eu vou aproveitar para tirar, para muitos não ficarem em dúvida de alguma coisa, eu vou falar aqui para vocês. Eu, presbítero Lenildo de Souza, não posso beber vinho nem bebida forte,
nem tocar em cadáver. Outro mistério que não posso falar, porque se alguém me trair, a igreja de Jesus, que é Yeshua, né? A igreja de Jesus, que é o mesmo Yeshua, o nome judaico de Israel, a igreja de Yeshua dormirá eternamente no pó da terra, por eu não conseguir me levantar do pó da terra se alguém souber o terceiro segredo do nazireado e me derrubar, não conseguirei me levantar do pó da terra e ressuscitar vocês. Agora aqui eu deixei uma referência aqui, ó, escrito no livro Interpretação do Apocalipse, profeta Lanildo de Souza, que é o livro das duas testemunhas do Apocalipse, escrito por Lanildo de Souza, que sou eu. Capítulo 12, versículo 16. O Espírito Santo de Deus me disse, por 3 vezes seguida, você é Nazireu de Deus, você é Nazireu de Deus, você é. Para entenderem que não escrevi errado, capítulo 12, versículo 17. Para entenderem que não escrevi errado, na última vez o Espírito Santo de Deus me disse, você é, capítulo 12, versículo 18. O eu pertence a Deus. Deus diz que eu sou porque preciso de ser para o arrebatamento da igreja. Compreenderam, irmãos? Eu expliquei algo a mais para vocês entenderem que os judeus de Jerusalém, de Israel, está esperando o príncipe nascer para o coroar rei. Mas a coroa que eu tenho é a coroa de fogo, que ninguém me toma. Não é uma coroa de ouro que a traça e a ferrugem consome. Compreenderam, irmãos? Então, o grande príncipe ele não precisa de ser ungido pelos judeus de Israel, porque já é ungido por Deus com a coroa de fogo, que garante levantar os mortos do pó da terra dentro de 3.500 anos, que são os 3 dias e meio que eu ficarei morto e levantarei do pó da terra. Compreenderam, irmãos? E depois que passar mais 14 gerações, que é 2.000 anos, contando dos tempos que eu estou em vida, todo Israel crerá que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, por causa do livro Profeta Lanildo de Souza e o livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lanildo de Souza, que são os acontecimentos escritos na Bíblia para convencer a Israel. Teve uma irmã que até falou, não é você que vai convencer Israel, são os acontecimentos bíblicos. Aí eu falei para ela, eu sou o acontecimento bíblico, ou é você que é o acontecimento bíblico? Eu sou o acontecimento bíblico escrito na Bíblia, que ia acontecer. Isso aí já estava escrito que ia acontecer. Então, irmãos, a palavra é essa aí que eu tenho que falar para vocês. Eu aproveitei e expliquei mais coisa. E se alguém continuar com dúvida, continue deixando um comentário no YouTube, que eu deixo lá um comentário respondendo para a pessoa e faço um novo áudio ou vídeo explicando para todas as nações. Porque se alguém tiver com a mesma dúvida, aí fica explicado com um novo áudio ou vídeo. Shalom.